o TEA, a gente vem agora acompanhando um aumento crescente nos casos de TEA. Então, assim, de anos para cá, você nunca vê uma diminuição, né? Você sempre vê um Sim. aumento. Então, isso faz com que as pessoas busquem mais informação. E elas acabam caindo na aba, não é à toa. É porque realmente existem pesquisas, esse lado científico que você está chamando a atenção, ele é um lado importante, porque Isso. com base nessas pesquisas que qualquer profissional faz o seu trabalho dentro da análise do comportamento. Então, a gente que trabalha com aba, trabalha em análise do comportamento, trabalha sempre com pesquisas, então com rigor de dados e tal, né? Então, isso é uma coisa importante da formação. Dentro disso, então, você tem que ter muitas formações diferentes. Isso. Então, veja, quando você quer trabalhar com aba, você não trabalha só entendendo da análise do comportamento. Então, o que é um reforço, o que é uma punição, como que usa, qual é o procedimento para isso, aprender procedimento, dicas, isso, aquilo, aquele outro. O que eu digo, Isso não dá para ser apenas a receita de bolo. isso faz parte do processo, mas você tem que saber buscar a informação, porque o seu trabalho lá na ponta é um trabalho de quem lê os trabalhos da área. Então, você tem que ter acesso à informação, que às vezes está em inglês, né? Se bem que hoje em dia a gente pode aí traduzir, tem os tradutores, as inteligências artificiais trabalhando bem para isso. Mas, em geral, está em inglês o conhecimento, né? Você tem poucos materiais em português ainda que sejam materiais confiáveis, então são poucos livros. Em geral, as temáticas são temáticas mais de principiante, introdutórias, né? Então, assim, o profissional e os pais que querem, e os estudantes também, né, que querem trabalhar com isso, eles precisam estar focados nessa ideia. Se você vai trabalhar com aba, você tem que consumir ciência. E para consumir ciência, você tem que entender de ciência. Então, veja, do que eu já falei aqui, você precisa de vez em quando ler em outra língua. Então, precisa aí de uma capacitação para você começar pelo menos a ler. Você não precisa falar fluente, mas você precisa ler inglês, por exemplo, né, com alguma periodicidade. Você precisa entender de ciência. Então, delineamentos experimentais fazem parte da formação de alguém que trabalha em aba. Você tem que entender o que é uma linha de base, o que é, um sujeito como seu próprio controle. Você tem que entender como funciona a pesquisa, o que é uma pesquisa experimental realmente. Todo esse vocabulário, né? Toda essa linguagem que norteia esse Exato. contexto, E isso não né? está necessariamente dentro de um livro de princípios básicos de análise do comportamento. Você vai ler nos princípios básicos questões de princípios básicos, mas fica aqui a ideia para o pai. Então, eu quero, ou para o estudante, eu quero me especializar, então aquelas questões relacionadas até à metodologia de pesquisa, eu não estou falando aqui de normas da ABNT, tá? Eu estou falando de metodologia no sentido de métodos de se fazer pesquisa. Porque, veja, quando você vai para a internet, então, meu filho, por exemplo, está com suspeita, né? Então, as pessoas estão agora avaliando. A primeira coisa que o pai faz é ir para a internet. E é lá que ele vai beber as informações dele. Então, veja, você encontra lá 200 mil tipos de artigo diferentes. Se você baixar pelo Google acadêmico e digitar lá TEA e alguma coisa, vai vir não sei quantas mil entradas lá. Tem as coisas mais diversas ali. Você vai encontrar desde uma monografia feita numa faculdade mais simples, com nenhum controle experimental, de uma metodologia muito, assim, duvidável, né? Verdade. Até grandes estudos. Tá tudo ali misturado. Então, como que você, profissional, como que você, pai, como que você faz para discernir entre o que é correto e o que é? Então, esse conhecimento sobre pesquisas boas, o que é um delineamento de pesquisa em que eu posso confiar, eu também faz parte do processo da formação É do um analista filtro, do né? comportamento. Que precisa existir. Porque está tudo disponível hoje, né? Então, até o profissional da área precisa saber disso. E aí as pessoas gastam muito dinheiro, às vezes, com cursos, muitos cursos. Eu acho muito legal fazer cursos, eu dou cursos, não estou falando para não fazerem cursos, mas eu só estou falando, a gente precisa também ter essa noção de que essa formação ela vai mais além do que só o trabalho com a aba em si, porque você precisa se alimentar o que a gente chama de prática baseada em evidências, que vocês falam aqui com frequência, né? Então, se você vai se basear em práticas baseadas em evidência, você precisa saber o que é evidência. E aí, se você depende de que alguém te conte o que é, esse artigo é bom, daquele cara da internet que vai dizer, olha, chegou um artigo agora, você está perdendo muito conhecimento, você não pode depender dele, né? Do filtro dele.